Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula sobre a crise do Segundo Reinado. Como é que aquele regime de tanta estabilidade política, desenvolvimento econômico conseguiu desmoronar tão facilmente? Rapaziada, nós temos que entender que no século XIX o Brasil está passando por algumas transformações. O Brasil está inserido naquele contexto da era do capital e da era dos impérios. O dinheiro e a modernização europeia estão chegando aqui transformando estruturas. Vamos lembrar algumas coisas? Esta modernização conservadora, o grande símbolo disso é os cafeicultores do Oeste Paulista. Nós temos agora pela primeira vez uma elite econômica que não utiliza mão de obra escrava. Meus queridos, se lá na independência a elite quis um rei para manter a ordem escravista, agora nós temos pela primeira vez uma elite que não precisa de escravizados. Isso é fundamental. Além disso, essa elite do interior de São Paulo, esta burguesia cafeira tem outra dinâmica, a dinâmica do capital, times money, e esta elite começa a enxergar a monarquia como um empecilho, como um atraso. O ritmo da monarquia é muito moroso, é muito simbólico, e o ritmo do capital é frenético. Além disso, meus queridos, questão religiosa. Ainda éramos um Estado confessional, o Império Brasileiro era uma monarquia católica, a religião do Estado era o catolicismo. Dava-lhe liberdade religiosa, desde que em cultos domésticos, mas era uma monarquia católica. E além disso, desde o Brasil colônia, o imperador tinha direito de interferir em assuntos da igreja. E o que Dom Pedro II faz? Interfere em assuntos da igreja. Ele boicota, ele veta determinações do Papa, ele manda prender bispos. Isso fragiliza a base de apoio. Vamos pensar, o Brasil era um Estado no século XIX profundamente religioso. Se ele briga diretamente com a igreja, ele perde um importante eixo de sustentação. Além disso, e essencialmente importante, questão militar. O que é a questão militar? O Brasil entrou na Guerra do Paraguai. Todo mundo imaginava uma guerra de semanas. A guerra dura 5 anos. O exército brasileiro vence aquela guerra, sob a custa de milhares e milhares, de meio milhão de mortos para o Brasil, da destruição absoluta do Paraguai. Mas o exército volta fortalecido. O exército volta fortalecido da guerra, porém não tem participação política. E mais do que isso, o exército brasileiro lutou com a presença de escravizados, os chamados voluntários da pátria. Meus queridos, o exército volta da Guerra do Paraguai abolicionista. Ele volta defendendo o fim imediato da escravidão. E além disso, ele volta tensionando com a monarquia. Ele volta defendendo ideias republicanas. Meus queridos, a força militar do Estado brasileiro é republicana. Então o que acontece? Tensionamento. Mais uma base de sustentação que desmorona. E por fim, a pá de cal. Questão escravista. Desde 1822, a questão fundamental da elite brasileira era manter a escravidão a todo custo. Só que os ingleses jogaram um balde de água fria. Vamos lembrar? Falamos disso na aula sobre economia do Segundo Reinado. Meus queridos, a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro. Por questões comerciais, por interesses econômicos na África. O que acontece? Brasil se ferrou. Brasil teve problemas. Então o que acontece? Quando eu digo Brasil, claramente, a elite escravista. A elite escravista falou, meu Deus, o que faremos? Alguns fazendeiros conseguiram trazer imigrantes, mas uma importante parcela da elite continuou com seus escravizados. Então, para esta elite, a questão fundamental é prorrogar o máximo possível a escravidão no Brasil. Esses são os barões do café. A questão deles é prorrogar ao máximo possível a escravidão no Brasil. Ou, se a abolição acontecer agora, que aconteça com a indenização dos proprietários. Afinal, o escravizado é minha propriedade privada. Se alguém toma minha propriedade, o governo deve me indenizar. Essa é a questão. Só que, a partir de 1870, o movimento abolicionista começa a crescer. O que defende o movimento abolicionista? A abolição da escravidão de forma imediata, sem indenização. O movimento abolicionista vai se constituindo como um movimento de massas. O que é um movimento de massas? É um movimento que
contém diferentes atores sociais, diferentes grupos sociais estão representados nesse movimento. Nós temos desde advogados, desde juristas, desde membros de uma classe média urbana, membros da elite como Joaquim Nabuco, até grupos populares como Luiz Gama, importante advogado negro abolicionista, como André Rebouças, engenheiro negro abolicionista, como José do Patrocínio, que fundou os jornais abolicionistas por todo o Brasil. O movimento vai crescendo, vai crescendo. Diante de tanta pressão, lei do ventre livre. Todo filho de mulher escravizada será livre, desde que ele trabalhe até os 21 anos para indenizar o proprietário. Mais pressão. Lei do sexagenário. Escravizados maiores de 60 anos serão livres, desde que trabalhem mais 2 anos para indenizar o proprietário. Meus queridos, a questão fundamental é indenizar o proprietário de escravizados. O movimento abolicionista está crescendo, está com tanta força que o movimento abolicionista começa a falar: tem que ter indenização sim, mas não para os escravizados, não para os proprietários de escravos, mas para os escravizados. Devemos criar um imposto sobre todas as propriedades do Brasil para indenizarmos os ex-escravizados. Meu Deus, o que acontece? Nesse momento de radicalização do movimento abolicionista, as elites políticas e econômicas fazem o quê? Vamos acabar com esse negócio logo antes que piore o problema. Lei Áurea, 3 de maio de 1888. Meus queridos, a abolição acontece no momento que a escravidão já é residual, só que quem sai prejudicado com isso são os barões do café, aquela elite econômica do Vale do Paraíba, aqueles cafeicultores do Vale do Paraíba que ainda tinham muitos escravizados. Meus queridos, a última base de sustentação da monarquia desmorona. Não por acaso, um ano depois, a república será proclamada. Então percebam, as bases de sustentação e de apoio vão desmoronando. Ao mesmo tempo, junto com o movimento abolicionista, nós temos o crescimento de um movimento republicano. Rapaziada, existem alguns projetos republicanos. Vou apresentar brevemente para vocês 3 projetos. Projeto das oligarquias. O que é que os grandes coronéis, os grandes fazendeiros querem? Querem uma república liberal. Estado mínimo. Nada de imposto para nós, para criar escolas, hospitais, etc. Estado mínimo. E, por outro lado, um Estado federativo. Um Estado com autonomia para as províncias. Um Estado liberal e federativo, o projeto das oligarquias. Mas os militares também têm o seu projeto, eles defendem um Estado autoritário, centralizado, ordem e progresso. Um Estado centralizado nas mãos dos militares que governarão de forma autoritária para o bem da pátria. Meus queridos, um projeto diametralmente distinto do projeto das oligarquias. E por fim, um projeto das classes médias urbanas, de alguns intelectuais, de algumas pessoas que vivem nas cidades, que defendem uma república sim, mas uma república que amplie a cidadania, amplie a participação popular. Meus queridos, esse projeto discorda dos 2 anteriores, porque tanto oligarquias quanto militares não estão nem aí para a cidadania. Para eles, a república deve ser governada por eles próprios. Os oligarcas defendem que eles governem, os militares defendem que eles governem, e o que acontece? Em 1889, existe uma articulação política entre oligarquias e militares. Oligarquias e militares se unem e derrubam a monarquia. Derrubam a monarquia com uma quartelada, com um movimento militar sem apoio ou sem participação popular. E quando eu digo sem apoio, não é que a população estava apoiando a monarquia. A população estava indiferente, porque ela não se via representada nem na monarquia que se enfraquecia a cada dia, nem no movimento republicano, a qual essa população não foi chamada. Meus queridos, 15 de novembro de 1889, começa a República com golpe, com uma articulação entre oligarquias militares. Nasce a República, mas nasce com projetos republicanos absolutamente distintos. A República começa em crise. Professor Basílio, canal Historiano, forte abraço, um excelente estudo. Vou dar um zoom na lousa para vocês se ligarem. E, meus queridos, me parece que a República permanece em crise até os dias de hoje. Forte abraço!